Você confiaria bilhões de dólares, talvez até os seus próprios investimentos, a uma tecnologia que pode descartar dados essenciais sem aviso? Se essa decisão for mal tomada, você pode perder dinheiro, oportunidades e até o controle sobre seus ativos. Vitalik Buterin, criador do Ethereum, recusa a aposta e desafia abertamente a solução mais popular do momento, contrariando a maioria da comunidade. Mas afinal, o que está em jogo de verdade nesse debate pelo futuro do Ethereum? A proposta chamada expiração de estado sugere apagar dados antigos e pouco usados para aliviar o peso da blockchain. Defensores argumentam que cerca de 80% das informações já estão obsoletas, mas continuam travando a performance da rede. Eles garantem que deletar esses dados pode acelerar, baratear e escalar o Ethereum, e especialmente diante da concorrência feroz de blockchains como Solana e BNB Chain. Só que Vitalik Buterin discorda totalmente. Ele defende que, ao invés de apagar dados, cada nó guarde apenas uma parte das informações, os chamados nós parciais. Na visão dele, isso traz quase os mesmos ganhos de desempenho, mas sem arriscar a segurança ou perder dados cruciais para contratos inteligentes. Se a escolha errada vencer, bilhões de dólares e milhares de aplicações podem estar em perigo. A segurança, velocidade e até a posição de liderança do Ethereum podem ser abaladas. Vitalik acredita que os nós parciais preservam a descentralização, mantêm a flexibilidade e protegem o ecossistema para o futuro. Agora, vamos destrinchar o que realmente significa cada proposta e por que essa decisão pode mudar o destino do Ethereum. Primeiro, vamos entender o que é expiração de estado e por que tantos desenvolvedores defendem essa ideia. Depois, analisamos os riscos e o que Vitalik sugere como alternativa. Se você tem dinheiro, projetos ou até mesmo curiosidade investidos no Ethereum, esta decisão pode mudar seu futuro financeiro. O Ethereum cresceu tanto que virou refém do próprio sucesso. A cada novo contrato inteligente, a cada novo usuário, mais dados vão sendo acumulados e, se nada for feito, seus ativos e sua autonomia podem estar em risco. Hoje, manter um nó do Ethereum significa armazenar todo o histórico de contas, saldos, contratos e transações. O estado da rede, ou seja, todos esses dados juntos, não para de aumentar, ameaçando seu acesso direto à rede. Segundo especialistas, aproximadamente 80% desses dados já estão obsoletos, mas continuam ocupando espaço precioso e caro. Essa quantidade gigantesca de informações apresenta um desafio real. Quanto mais o estado cresce, mais difícil fica para novos participantes rodarem seus próprios nós. Isso ameaça a descentralização, pois apenas quem possui servidores potentes consegue acompanhar o ritmo. E, nesse cenário, pequenos investidores e desenvolvedores correm o risco de serem excluídos. Além disso, o crescimento desenfreado pode deixar a rede lenta, elevar custos e até abrir brechas para ataques, colocando bilhões de dólares e a estabilidade de contratos inteligentes em perigo. Se nenhuma solução for adotada, o Ethereum pode se tornar inacessível para usuários comuns e desenvolvedores independentes. O desempenho pode cair, as taxas podem disparar e até a segurança da rede pode ser comprometida, colocando em jogo não só fortunas, mas o próprio futuro da tecnologia blockchain. Nesse contexto, surgiu a proposta conhecida como State Expiry, ou expiração do estado, uma espécie de limpeza forçada, que remove do blockchain os dados antigos e não utilizados após certo tempo. A teoria é direta: menos dados, rede mais leve e escalável, preservando o acesso e o valor dos seus investimentos. Por isso, a maioria dos especialistas vê essa alternativa como essencial para o futuro do Ethereum diante de concorrentes agressivos como Solana e BNB Chain. Mas essa abordagem tradicional tem um preço alto. Ao eliminar dados antigos, a rede pode dificultar auditorias e limitar a flexibilidade dos contratos inteligentes. Ou seja, você pode perder transparência e controle sobre seus próprios registros. É como jogar fora parte do passado coletivo da blockchain. Um movimento com impactos difíceis de prever e que pode custar caro em disputas ou investigações futuras. Ainda assim, o consenso parecia claro: sacrificar parte da história para garantir a sobrevivência e competitividade do Ethereum no mercado global, mesmo que isso signifique abrir mão de parte da autonomia e visibilidade sobre os dados. Só que, para Vitalik Buterin, fundador do Ethereum, talvez exista um caminho melhor.
que preserve a descentralização e a flexibilidade sem precisar apagar o passado. E isso pode ser o divisor de águas para quem quer proteger seu patrimônio e influência no ecossistema. Mas então, se apagar dados antigos pode ser tão arriscado, qual seria a alternativa? É aqui que entra a proposta revolucionária dos nós parciais, defendida pelo próprio Vitalik. Vitalik Buterin coloca o futuro do seu dinheiro em jogo. Ele rejeita a proposta popular de expiração de Estado e aposta em uma solução menos radical e muito mais engenhosa. Se essa decisão for errada, bilhões de dólares e a liderança do Ethereum podem escapar das suas mãos. A maioria dos desenvolvedores acredita que só existe uma saída para o Ethereum: forçar a remoção dos dados antigos da rede, a famosa expiração de estado. Defensores dessa ideia afirmam que cerca de 80% dos dados do Ethereum estão obsoletos, ocupando espaço valioso e dificultando a entrada de novos validadores. Se esses dados não forem removidos, o Ethereum corre o risco de travar, perdendo espaço para redes rivais e prejudicando diretamente quem investe na plataforma. Só que Vitalik Buterin tem outra visão, e ela pode proteger ou colocar em risco seus ativos. Para ele, apagar dados antigos no nível de consenso é perigoso demais e pode causar consequências graves para a segurança e funcionalidade da rede. Não faça expiração de estado, faça nós parciais, na minha opinião. Eles são funcionalmente semelhantes, mas os nós parciais não exigem alterações na lógica de consenso e são muito mais flexíveis, afirma Vitalik. Assim, em vez de obrigar todos os nós a esquecerem uma parte da história, cada operador pode escolher armazenar apenas um pedaço do estado, mantendo a rede mais adaptável. A lógica de Vitalik é estratégica e pode determinar se você vai lucrar ou perder com o Ethereum. Se a expiração forçada for adotada, usuários e desenvolvedores terão que enfrentar regras novas e complexas. Imagine um contrato inteligente que precisa de dados antigos. Se esses dados forem apagados, eles podem se tornar inacessíveis, quebrando aplicativos, afastando investidores institucionais e até abrindo falhas de segurança que podem custar milhões. Os nós parciais, por outro lado, baixam a barreira de entrada para novos participantes sem sacrificar a integridade da rede. Ao contrário da expiração de estado, onde todos seguem as mesmas restrições, os nós parciais permitem uma rede mais flexível e resiliente. Partial nodes do not require any consensus layer logic and is much more flexible, destacam relatórios técnicos recentes. Cada nó contribui com o que pode, mas o estado completo nunca some. Ele apenas é distribuído de forma mais inteligente, protegendo o valor de quem investe na rede. Existe ainda um risco colossal. Se a estratégia dos nós parciais falhar, o Ethereum pode perder integridade, ficar menos atraente que concorrentes como Solana ou BNB Chain e colocar em risco bilhões de dólares em ativos. Se der certo, a rede mantém descentralização e flexibilidade, sem sacrificar segurança ou velocidade, garantindo potencial de valorização e proteção dos seus investimentos. No fundo, essa disputa é sobre inovação versus prudência. Forçar a limpeza do Estado pode parecer eficiente, mas abre portas para problemas imprevisíveis. A visão de Vitalik preserva a filosofia aberta do Ethereum e aposta na adaptabilidade do ecossistema, mas também carrega riscos. A grande questão é: essa escolha vai preparar o Ethereum para dominar a próxima geração de contratos inteligentes? Ou Vitalik está apenas adiando um problema que pode custar caro para todos? Agora que você entendeu o que está em jogo, vamos analisar por que a decisão de Vitalik pode mudar toda a dinâmica do Ethereum. Quais são, na prática, as consequências para desenvolvedores, investidores e para a própria rede? Se você investe, constrói ou simplesmente acompanha o mundo cripto, a decisão que o Ethereum toma agora pode mexer diretamente no seu bolso e no futuro dos contratos inteligentes. Em jogo estão bilhões de dólares e o risco de ver seu investimento evaporar ou multiplicar. Isso coloca você no centro de uma escolha histórica. Perder ou ganhar depende do que vier a seguir. Vamos analisar os caminhos possíveis a partir da proposta de Vitalik Buterin. Se a rede decidir pelos chamados nós parciais, cada validador passa a guardar apenas uma parte dos dados em vez de manter tudo. Essa mudança promete revolucionar a escalabilidade e, ao mesmo tempo, preservar a descentralização,
que sempre foi a espinha dorsal do Ethereum. Como lembrou Tom Lee, a robustez do design do Ethereum já garantiu 100% de disponibilidade desde o início, sem jamais travar ou sair do ar. Com essa abordagem, o Ethereum pode finalmente atender a demanda crescente de investidores institucionais, incluindo grandes bancos e empresas de Wall Street que querem tokenizar ativos do mundo real. O próprio artigo ressalta que uma mainnet escalável tem potencial para suportar esse movimento bilionário e atender exigências sofisticadas do mercado. Ou seja, não é só teoria. Vitalik está mirando diretamente no que o setor financeiro global quer, e cada transação conta. E se o Ethereum não avançar rápido? Solana e BNB Chain estão crescendo em ritmo acelerado, lançando suas próprias soluções de escalabilidade e atraindo projetos de peso. O artigo alerta: essa disputa está cada vez mais intensa, e qualquer atraso pode custar bilhões em valor de mercado. Se o Ethereum demorar, o valor dos tokens pode despencar, e quem investiu pode amargar prejuízos difíceis de recuperar. Por outro lado, se a rede acertar, seja com nós parciais ou outra inovação que garanta a liderança, o ETH pode bater recordes históricos de preço. Tom Lee, por exemplo, aposta que a solidez do Ethereum pode levar o valor acima de $10 mil no próximo ciclo. Ou seja, uma decisão técnica agora pode transformar completamente o seu patrimônio. Escolhas como essa definem o futuro do Ethereum. O equilíbrio entre inovação, segurança e descentralização está no centro dessa batalha, com impacto direto não só no universo cripto, mas em toda a economia digital. O resultado pode mudar para sempre a maneira como usamos contratos inteligentes no mundo inteiro. Diante desse cenário, fica a pergunta: qual o melhor caminho para o Ethereum? E o que cada investidor pode fazer para não ficar para trás? Na próxima parte, vamos mostrar quais sinais acompanhar e como agir para proteger ou potencializar seu investimento diante dessa decisão crítica. Fique atento, porque cada movimento pode ser decisivo. Você pode perder dinheiro ou ver seus ativos desvalorizarem se ignorar debates técnicos. Veja agora 3 dicas cruciais para não ser surpreendido pelo futuro do Ethereum. Cada decisão errada pode custar caro, especialmente quando bilhões de dólares e a liderança do Ethereum estão em jogo. Primeira dica: acompanhe de perto as ações dos desenvolvedores da rede. Vitalik Buterin afirmou que sua missão é manter o Ethereum seguro e preparado para o futuro, sem sacrificar velocidade ou responsividade. Mudanças importantes podem ser implementadas sem aviso prévio, então é fundamental seguir canais oficiais, fóruns e perfis de referência no X para não ser o último a saber. Segunda dica: avalie com cuidado o risco de cada escolha. O próprio artigo lembra que todo investimento traz riscos, e a responsabilidade da pesquisa é sua. Analise se propostas como nós parciais ou expiração do Estado podem aumentar ou diminuir o valor dos seus ativos. E fique de olho na concorrência, pois Solana e BNB Chain evoluem rápido e ameaçam a posição do Ethereum. Terceira dica: diversifique e proteja seu portfólio. Nunca concentre todos os seus fundos em um único projeto ou tecnologia. Use carteiras seguras, mantenha parte dos seus recursos em stablecoins e prepare-se para agir rapidamente diante de sinais de centralização, hacks ou lentidão na rede. Monitore alertas de segurança e nunca invista mais do que pode suportar perder. Ignorar essas orientações pode significar perder oportunidades reais de lucro ou sofrer prejuízos expressivos. Mesmo que o debate técnico seja complexo, entender o essencial já coloca você em vantagem sobre a maioria. Agora que você já sabe como se proteger, vamos entender o que está realmente em jogo com as mudanças propostas para o Ethereum. O próximo passo é analisar por que a redução de dados pode transformar o ecossistema e o seu investimento. Pare e pense: o que está em jogo aqui não é apenas tecnologia, mas o seu dinheiro, sua influência e o futuro do Ethereum. Você pode ganhar liberdade e lucros, ou perder espaço e até parte de seu investimento se ficar de fora dessa discussão. Bilhões de dólares. A liderança entre blockchains e a sua segurança financeira podem mudar de mãos. O debate sobre o volume de dados do Ethereum vai definir quem domina o mercado nos próximos anos
e se o seu patrimônio digital estará protegido ou vulnerável. A maioria sugere apagar dados antigos com State Expiry para aliviar a rede, mas Vitalik Buterin propõe um caminho diferente. Cada nó guardaria só uma parte do estado, sem eliminar informações e sem mexer nas regras de consenso. Assim, a rede se mantém flexível, descentralizada e menos exposta a riscos. Se a comunidade não agir, decisões críticas podem ser tomadas sem transparência, e quem perde é você, com custos mais altos, menos segurança e menos voz nas mudanças. Participação ativa é a única forma de garantir que grandes transformações não prejudiquem os usuários comuns. Seu conhecimento é seu escudo. Quanto mais você entende, mais pode cobrar, apoiar ou criticar. Isso não é só sobre técnica, mas sobre proteger o seu dinheiro digital e ter voz nas regras do jogo. No fim, se você quer garantir seu espaço e proteger seu investimento, precisa estudar, se posicionar e exigir clareza dos projetos. Porque, no final das contas, o futuro do Ethereum está nas mãos de todos nós, especialmente nas suas. Agora, você já sabe o que está em jogo, mas como participar e se informar da forma certa? Vamos te mostrar o caminho para não ficar para trás.